Vovó revela segredos chocantes sobre a velhinha que sofreu abusos e guarda um mistério. Imagine uma velha com olhos que brilham como se guardassem todas as dores do mundo. Iracema, 73 anos, volta a Ribeirão das Neves, o lugar de sua infância marcada por sombras. Desde que sua mãe, Dona Sebastiana, se foi, suas memórias são um turbilhão. E quem não ficaria intrigado ao saber que, após tantos anos, ela é forçada a encarar as cicatrizes deixadas por seu antenor? O pai tirano que a manteve aprisionada em um universo de medo e desolação. Quando pequena, Iracema era conhecida na vizinhança como a menina triste. O riso lhe era roubado por um homem que poderia ter sido seu herói, mas que, em vez disso, transformou sua vida em um pesadelo. O perfume do lixo que se acumulava em casa misturava-se ao cheiro de solidão. Ela se lembra das tardes em que observava as outras crianças brincarem na rua, enquanto a voz de seu antenor ecoava pelas paredes com gritos que ainda fazem seu coração. E em meio a risos tímidos, elas sonhavam com um dia em que Iracema deixaria as correntes para trás. O destino deu uma reviravolta quando Iracema conheceu Benício, um trabalhador gentil que vendia frutas na feira local. Seu sorriso era como a luz do sol após dias nublados. A conexão foi instantânea e, pela primeira vez, Iracema sentiu uma fração da coragem que sempre lhe faltou. Mas, como a noite que nunca termina, o medo logo a alcançou. Seu antenor, não satisfeito em deixar sua filha escapar, começou a persegui-la até Belo Horizonte, onde ela tentava se reconstruir. As sombras do passado não se contentavam em permanecer sob a terra. Ao buscar respostas sobre sua mãe, Iracema descobre um segredo a cada esquina. Dona Terezinha, uma nova mentora, insinua uma rede perturbadora de conexões, que havia mais entre elas do que um simples desconhecimento. Assim, as memórias mais antigas começaram a ressurgir com uma intensidade quase palpável. E então, em um dia aparentemente, as batidas de seu coração ecoavam como um tambor de guerra. O choque nas faces dos vizinhos foi palpável. Todos estavam à espreita, murmurando. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. Com ele, as tensões se intensificaram, e a velha casa, cheia de segredos, parecia querer engoli-los. Seus demônios voltavam, mas Iracema não estava sozinha nessa batalha. Ela se tornara uma defensora do empoderamento feminino, tentando transformar sua dor em voz. Se ao menos pudesse ajudar outras mulheres a revelarem suas verdades. Mas a dúvida a consumia. Seria capaz de enfrentar seu pai e tudo o que ele representava? Ou seriam seus novos sonhos um eco distante, sufocados pelo horror do que já viveu? O passado a cercava, e cada passo que dava a fazia perguntar: quem realmente era Iracema, além das sombras que a acompanharam por tanto tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu sua Zin. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Iracema estava paralisada diante de seu antenor. O passado voltava com a fúria de um tornado, e a casa ao redor parecia vibrar, como se estivesse respirando ansiedade. O coração dela pulsava forte, uma batida frenética. A comoção dos vizinhos se intensificava. Sussurros suaves se transformavam em murmúrios de preocupação. Mesmo as crianças pararam, observando como a cena se desenrolava, intrigadas e assombradas. "O que você está fazendo aqui?" Iracema conseguiu perguntar, a voz saindo como um fio de ar. O homem que deveria proteger a filha agora era seu maior pesadelo. As lembranças de gritos, do olhar obcecado, do perfume de medo que o cercava, tudo voltava com um peso insuportável. "Estou aqui para resolver as coisas de uma vez!" A voz dele ecoou, dura como um aço. A disposição de seu antenor era uma ameaça palpável e a tensão no ar era quase insuportável. Mas antes que pudesse continuar, uma figura emergiu do fundo da multidão. Era Dona Jurema, o olhar carregado de determinação. "Isso não é lugar para você, seu antenor." A Iracema já sofreu demais. A voz dela tinha a firmeza de quem conhecia bem o inimigo. Mas, para surpresa de todos, Antenor riu, um som grotesco que ele gesticulou de forma dramática, os olhos maliciosos brilhando. "A sua menina triste não é assim tão inocente. Já vi muitos dos seus segredos, querida." Essa frase impactou como um tiro e a tensão cresceu na multidão. Os rostos se viraram, olhos se arregalaram. Iracema sentiu o frio na espinha. Lembranças e sentimentos começaram a colidir. O que Antenor queria dizer? O que ele sabia? Antes que pudesse processar, os sussurros aumentaram. Ele continuou. "Aqueles encontros que você pensava serem apenas sonhados eram muito mais do que isso. E você não faz ideia do que pode vir a ser." Uma onda de murmúrios se espalhou entre os vizinhos. Iracema se sentiu despojada de tudo. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Anos de dor, de rejeição, todos os ferimentos emocionais estavam prestes a ser expostos. "Do que você está falando?" ela sussurrou, quase em desespero. A dor na sua voz provocou uma onda de compaixão dos vizinhos. "Só vou dizer isso, minha querida. Nem tudo é o que parece. Todos têm segredos. Até você, Iracema." A última frase dele pairou no ar, e nessa hora, uma linha tênue entre o passado e o presente parecia se romper. Dona Jurema parecia confusa. Um estremecimento percorria seu olhar. "O que você quer dizer, Antenor?" As palavras foram ditas com um tom quase implorativo, como se procurar uma resposta que pudesse desvendar tudo. A tensão total estava naquelas palavras. O que mais havia por trás da história de Iracema? O murmúrio da rua aumentou, ansioso e inquieto. Cada pessoa na multidão queria saber a verdade. Iracema sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar de vez. Os pedaços da sua vida, da sua identidade, estavam sendo ameaçados. Justo quando o silêncio pairava no ar, uma mulher no fundo da multidão gritou: "A verdade não pode ficar escondida para sempre." O espanto era coletivo. Aquela voz estrondou como um trovão, e foi nesse momento que um segredo devastador se desfez em todos os olhares, misturando o suspense à atmosfera eletrizante. Iracema se virou, pronta para gritar, perguntar,
mas as palavras não saíram. Ela sentiu que o chão sob seus pés nunca mais seria o mesmo. Dentro de si, um turbilhão. Mas que segredos seriam esses? Quem era ela realmente, além das sombras que a obscureciam? E, principalmente, quem eram aqueles que a cercavam, com histórias e segredos mais profundos do que poderiam imaginar? O caos da revelação pairava, um quadro perturbador começando a se desenhar, e Iracema se perguntava: até onde iria sua verdade para ser revelada? A queda parecia iminente, e a revelação estava apenas começando. Iracema se virou, pronta para gritar, perguntar, mas as palavras não saíram. Ela sentiu que o chão sob seus pés nunca mais seria o mesmo. Dentro de si, um turbilhão. Mas que segredos seriam esses? Quem era ela realmente, além das sombras que a obscureciam? Essa sensação de desmoronamento levou-a a um lugar escuro dentro de sua mente. O murmúrio da multidão crescendo ao redor dela era quase palpável. Uma pressão que aumentava a cada segundo. O que mais ele sabe? Pensou Iracema, o estômago agitado. As palavras de seu antenor reverberavam em sua cabeça, como se estivessem se insinuando em sua alma. O que poderia ser tão impactante para fazer o passado retornar assim, violentamente? O olhar de Dona Jurema, agora confuso e preocupado, passava de antenor para ela. O destino parecia despontar, ameaçando a segurança que Iracema conquistara com esforço. Quando seu pai começou a falar novamente, um tremor de expectativa percorreu a multidão. Eu sei muito bem do que você é capaz. Você pensa que pode escapar das sombras? Que todos somos inocentes aqui? A voz dele era uma lâmina, cortando a tensão no ar. Iracema sentiu o frio na espinha, sua visão embaçada. Ela olhou em volta, tentando encontrar apoio nos rostos familiarmente perdidos em novas revelações. Nesse momento de silêncio tenso, a figura de uma mulher emergiu da multidão. Era Clara, uma jovem que Iracema conhecia das festas de aniversário no passado. Porém, mais do que conhecida, Clara era uma amiga que havia ficado distante, e seu olhar carregava uma intensidade que não passava despercebida. Chega, seu antenor. Ninguém precisa ouvir suas ameaças. A voz dela fez todos os olhares se voltarem para a mulher. No entanto, antes que pudesse se aprofundar, um brilho incomum nos olhos de Antenor iluminou a cena de uma forma que ninguém esperava. Você realmente acha que outras pessoas não sabem? Que não ouviram as suas noites de brigas, de segredos sussurrados sob as cobertas? Ou o que você tem feito em teu próprio quintal? A frase ressoou como um trovão. Os rostos ao redor se tornaram pálidos e um murmúrio agudo cortou o ar, como se o vento fugisse do lugar. Clara ficou pálida, os traços de coragem em seu rosto se desvanecendo. Iracema sentiu seu coração disparar. O que Antenor estava insinuando? Algo na maneira como Clara desviou o olhar, como se um segredo antigo ressurgisse lentamente, fez com que um nó se formasse na garganta de Iracema. Clara, o que ele quer dizer? Iracema perguntou, a voz um sussurro tenso. Eu não sei do que ele está falando. É tudo mentira. Clara respondeu, mas sua voz tremia, e naquele instante, a luz que antes cativava Iracema agora parecia apagada. A dúvida explodiu como um balão furado. Iracema estava presa entre a mágoa e a raiva, lembranças de sua infância se entrelaçando em um turbilhão de emoções.
Era como se todo o peso de uma vida houvesse sido colocado nas suas costas, um fardo que não poderia mais ignorar. Segredos? Todos têm segredos. As palavras de Antenor ecoavam, misturadas com risos nervosos da multidão. Iracema olhou nos olhos de Clara, buscando respostas, mas encontrou apenas medo. Os murmúrios se intensificavam e a pressão da verdade se tornava insuportável. Ela não sabia em quem confiar mais. Tudo girava ao seu redor. Qual é a verdade, Clara? A pergunta ecoou na mente de Iracema, como um eco distante, enquanto a noite se tornava mais escura e tensa. Ninguém sabia a resposta, mas a cidade aparentemente silenciosa agora estava prestes a explodir com segredos que emergiam das sombras. Iracema apenas esperava que pudesse suportar a tempestade que se aproximava, mas lá no fundo, uma parte dela temia que a tempestade já estivesse dentro dela. O que mais estava prestes a ser revelado? O chão sob seus pés parecia estar se abrindo, e a verdade parecia prestes a ser exposta, numa explosão de dor e revelações. Iracema estava presa entre a dúvida e o medo. Seus pensamentos giravam como um furacão, enquanto a multidão a cercava. Clara, ao seu lado, parecia cada vez mais nervosa. O rosto dela estava pálido e os olhos estavam úmidos, como se estivesse prestes a desmoronar. O clima era tenso, uma tempestade se formando. Qual é a verdade, Clara? Iracema sentiu o desespero na voz. O murmúrio da multidão estava se transformando em gritos e sussurros. As pessoas estavam inquietas, umas olhando de um lado para o outro, outras com as mãos nos rostos, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. A imagem de seu pai, ameaçador como sempre, pairava sobre ela como uma nuvem escura. Eu não sei do que ele está falando, Clara respondeu, mas a hesitação em sua voz era evidente. Iracema notou que, neste momento, a confiança de todos ali estava balançando. O olhar de Antenor brilhava com um prazer sombrio. Segredos, Iracema. Você realmente acha que a vida é um conto de fadas? Olha ao seu redor. Ele gesticulou amplamente. A multidão era um mar de incertezas. Você não sabe nem mesmo quem é sua verdadeira amiga. Nesse instante, algo inusitado aconteceu. Uma mulher, que Iracema não tinha notado no fundo da multidão, começou a gritar. Chega! Para com isso! Era a própria Dona Terezinha, a mentora que tantas vezes a guiou por caminhos obscuros. Mas agora, o olhar nela parecia frágil, quebrado. Por que você está aqui, Antenor? O que quer de nós? O que deveria ser um momento de coragem se transformou em pânico. Clara, visivelmente abalorada, recuou alguns passos. O sorriso de Antenor desapareceu e deu lugar a uma expressão maligna. Ah, Terezinha, tantos segredos entre nós. Você sabe mais do que imagina. Você está prestes a ver a verdade nua e crua. Iracema sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? O ar estava carregado, pesado, quase insuportável. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes das casas em volta. Antenor virou-se para Clara. Seus olhos maliciosos reluziam. Você, pequena Clara, não é tão inocente assim, não é mesmo? Na verdade, você e Iracema têm mais em comum do que imaginam. Iracema piscou as lágrimas. O que você está insinuando? Parou de brincar? Fale com clareza. Antenor deu um passo à frente, e o silêncio se fez, como se até o vento tivesse medo de continuar.
Clara, minha querida sobrinha. As palavras saíram da boca dele como uma faca afiada. Um murmurinho percorreu a multidão. Iracema olhou para Clara, que estava paralisada, em choque. O quê? Isso não pode ser verdade. Iracema sentiu sua cabeça girar. As relações, os laços que achava que conhecia, desmoronavam sobre ela como cartas de um baralho. Você é minha filha, Iracema. A revelação caiu como um trovão. Iracema ficou pasma. O que isso significava? Ela olhou para Clara, para Antenor. A confusão tomou conta. Seus mundos colidiram e nenhuma resposta fazia sentido. Dona Terezinha então soltou um grito que parecia ressoar em cada canto da praça. Isso é loucura! Não tô acreditando que você tá jogando essa mentira na cabeça delas. As emoções disparavam pelo ar e a tensão era quase palpável. É a verdade! A verdade que você tentou esconder por todos esses anos. O sorriso de Antenor era de um vitorioso maligno. Segredos têm uma maneira de voltar, de nos assombrar. Iracema sentiu suas pernas fraquejarem. Se tudo o que pensava ser verdade agora se desfazia, o que restava dela? O que mais poderia ser revelado? A multidão estava em choque, e os olhares mudaram de Iracema para Clara. E de Clara para Antenor. Não, isso não pode ser verdade. A explosão de emoções era indescritível. E então, no meio dessa tempestade emocional, um grito atravessou a multidão. Basta! A verdade não pode ser escondida para sempre. Ironicamente, a voz era de outra mulher. Mas quem seria? Mais segredos? Iracema olhou de um lado para o outro, desesperada, enquanto as revelações ameaçavam consumir todos ao seu redor. O chão sob seus pés não parecia seguro, e o futuro à sua frente se tornava um abismo. O que mais estava por vir? A verdade estava apenas começando a se revelar. Iracema estava paralisada, a mente girando como uma tempestade. A revelação de Antenor a deixou sem palavras. O que isso significava? Clara, ao lado dela, estava pálida, tremendo. A multidão estava em suspense, energia carregada no ar, e os olhares estavam grudados neles. Sobre o que você está falando? Iracema gritou, a voz cheia de desespero, mas tão baixa que parecia um sussurro. O barulho da multidão cresceu. Ecos de desconfiança e espanto. Clara, diga alguma coisa. A tensão era palpável, como se todos prendessem a respiração. Antenor sorriu, um sorriso que era mais uma ameaça do que um gesto amigável. Ah, minha querida Iracema, a verdade é uma coisa traiçoeira. Eu apenas estou abrindo o jogo. Ele olhou para Clara como se soubesse algo que elas não. Vocês duas têm mais em comum do que o sangue. Vocês compartilham segredos que estão enterrados há muito tempo. Certamente não pode ser só coincidência que as duas tenham crescido tão longe uma da outra, mas tão perto. As palavras de Antenor cortaram a atmosfera como uma faca quente na manteiga. Iracema sentiu um nó na garganta e um calafrio percorreu sua espinha. O olhar de Clara vacilava. Algo na expressão dela fez com que os medos de Iracema se intensificassem. Você não pode ser sério. Clara finalmente encontrou a voz, mas era um lamento desesperado. Os olhos dela estavam cheios de confusão e medo. Não sou sua sobrinha! Isso é uma loucura! Antenor riu.
um som que parecia mais uma afronta do que alegria. Mantenha calma, minha querida. A verdade tem o poder de libertar, mas também de aprisionar. Você nunca se perguntou por que não teve contato com essa família? Ele apontou para Iracema, gesticulando de forma dramática. As cordas que os ligam correm mais profundas do que imaginam. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher, que estava entre a multidão, começou a se aproximar, com um olhar fixo em Antenor. Era Dona Teresinha, e seu rosto estava contorcido em horror. Chega! Você está prestes a cruzar uma linha que não tem volta. A voz dela tinha a força de uma tempestade. Todos se calaram, atraídos pela intensidade dela. Ah, Teresinha! Antenor balançou a cabeça. Você ainda tenta proteger o que não pode ser protegido. Você sabe que não dá mais para esconder. Os segredos estão se desmantelando, assim como suas mentiras. Dona Teresinha avançou, olhos ardendo com raiva. Você não vai destruir a vida delas com suas palavras venenosas. A multidão estava presa em um tenso silêncio, cada pessoa esperando que uma nova reviravolta se desenrolasse. Iracema sentiu o coração acelerar. O que mais estava prestes a ser revelado? Mas então, quando tudo parecia prestes a explodir, um grito cortou o ar. Basta! Todos vocês! Era uma mulher, nunca vista antes, que parecia ser a voz da razão no meio do caos. Essa conversa toda está fazendo nojo. Cada um de vocês está escondendo algo. Iracema, Clara, não se deixem manipular por esse homem. O olhar da mulher se voltou para Antenor, e por um breve momento a multidão se dividiu. Me perguntei, quem era ela? O que sabia? O rosto de Clara foi tomado por um quê de esperança, mas também de dúvida. Iracema se virou para a mulher. O que você sabe sobre nós? Por que você se importa? Eu sei muito, meu bem, ela respondeu, olhando para cada rosto na multidão. Segredos não ficam enterrados para sempre. O ambiente tornou-se ainda mais carregado e a tensão era a hora de um fio. A história de vocês todas está interligada de uma forma que não podem imaginar. Um segredo, um que vai mudar tudo. Iracema, você precisa saber da sua verdadeira mãe. As palavras dela ecoaram como um estrondo. Aquela simples frase cortou a multidão e, de repente, o chão sob os pés de Iracema parecia estar desmoronando. O que isso significava? O que mais ela nem sabia? Clara olhou para Iracema, um olhar de reconhecimento e compreensão. A revelação estava apenas começando. Krause estava prestes a tomar conta novamente, e os segredos, agora expostos, ameaçavam transformar tudo o que elas pensavam saber sobre si mesmas. O que mais estava por vir? Iracema estava prestes a descobrir que chaves para seu passado estavam muito mais perto do que pensava. Iracema estava presa. A mulher desconhecida que gritou sobre sua verdadeira mãe a fez tremer. O ar pesado estava atulhado de segredos e sussurros, como se a própria cidade estivesse prestes a desmoronar em cima deles. Ela olhou para Clara, os olhos dela brilhando com lágrimas de desespero. O que está acontecendo? Iracema mal conseguiu sussurrar, sentindo o coração disparar. Você não pode acreditar nele, Clara implorou, mas havia algo em seu tom que fez Iracema hesitar. O que se escondia atrás daquela fúria e medo? A multidão estava em choque, um mar de rostos confusos e preocupados. Atenção total em Antenor, que sorria. Apenas a verdade, minha querida. Ele parecia se alimentar daquela tensão.
Você precisa saber quem realmente é. E a sua história está entrelaçada com a de Clara, mais do que você imagina. Ele apontou para Clara, o dedo tremendo como uma lâmina na escuridão. Acordem! Pertencem a um passado mais sombrio. Aquelas palavras perfuraram o ar como facas. Iracema sentiu-se perdida. O mundo à sua volta começando a girar. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou para Antenor. Mas a incerteza batia forte dentro dela, quase sufocante. Mentes fervilhantes buscavam respostas, e os murmúrios cresciam como uma tempestade. Dona Terezinha, a guardiã da verdade, estava agora diante deles como uma coluna de desamparo e determinação. Sua mente é uma teia de mentiras, Antenor. Você não pode simplesmente jogar as sombras dos outros na luz e sair ileso. Sua voz era uma balança em um mar revolto. Deixe-as em paz, mas antes que alguém falasse, o inesperado aconteceu. A jovem que tinha gritado, a mulher desconhecida, começou a dançar entre os olhares, como se estivesse em um palco. Ela estendeu as mãos, um gesto impressionante que capturou a atenção de todos. Vocês nunca souberam a verdade completa. As palavras dela formavam ondas, e a multidão parecia hipnotizada. Quem é você? Iracema perguntou, os olhos fixos na figura que se moveu de forma tão confiante, quase intensa demais. A mulher parou, sorrindo, e sua expressão estava repleta de revelações não ditas. Eu sou a razão pela qual você está aqui, Iracema. Ela respondeu, a voz suave, mas firme. Sou a irmã que você não sabia que tinha. A frase dela caiu como um raio e a multidão respirou fundo em uníssono. Iracema sentiu o chão se abrir sob seus pés. A irmã? Como isso era possível? Seu coração estava em queda livre. É isso mesmo. A verdade está mais perto do que você pensa. A mulher continuou, agora com um brilho nos olhos. Seu pai não é quem você acredita que é. A família, os segredos, tudo foi escondido para manter vocês longe da verdade. As palavras não eram apenas uma descrição, mas uma revelação que incendiava ainda mais a camada de mistério. Iracema sentiu a toalha se desprender de sua mente. Você é minha irmã? A voz dela tremia, e não só de nervosismo, mas de um medo subjacente, uma ansiedade que ela não podia ignorar. E se tudo aquilo fosse uma armadilha, uma continuidade do ciclo de manipulação? Sim, e você precisa saber que não é só você e eu. Há mais uma pessoa envolvida, uma terceira irmã. Isso foi demais. Iracema olhou para Antenor, a raiva fervendo novamente. Ele escondeu isso de mim. O que mais está escondido? E se eu te dissesse que as três estão ligadas a um segredo maior do que imaginam, e que as escolhas dele moldaram nosso destino? A mulher fez uma pausa, permitindo que aquelas palavras diluíssem nas mentes da multidão. As reações foram instantâneas. Segredos! Todos estão escondendo algo! Alguém gritou na multidão. Olhares se cruzaram, a desconfiança se infiltrando como uma sombra. Iracema se voltou para Clara, sem saber se deveria confiar nela novamente. O que você sabe sobre isso? Clara desviou o olhar, claramente abalada. Eu não sabia. Não tinha ideia de que havia mais. O abalo em sua voz trouxe uma onda de confusão para o peito de Iracema, que se perguntava se seria mesmo possível. A tensão delgada transformou-se num redemoinho, e a mulher desconhecida
introduziu um novo conceito, um novo dilema. A verdade pode libertar, mas também destrói. O que vocês farão com isso? Era um aviso, um alerta sobre o que estava por vir. Iracema sentia que o caos da revelação estava apenas começando. Após um longo silêncio, a multidão estava uma vez mais em suspense. Mas agora era diferente. Havia um novo temor, misturado ao desejo de descobrir mais. E quanto à sua mãe, Iracema? A mulher prosseguiu, provocando um súbito arrepio. Apenas então Iracema percebeu que as sombras tinham um rosto, e aquele rosto poderia não ser apenas um eco do passado, mas algo ainda mais assustador e insidioso. A verdade estava a poucos passos, mas efeitos colaterais eram inevitáveis. O que mais iriam descobrir a seguir? Com a pressão aumentando em seu coração, Iracema sentiu que um novo conflito se aproximava. E o que faria com a promessa de mais revelações? Mais dor? Isso a deixava em um estado de incertezas. O futuro era uma cortina de mistério que se desenrolava diante de seus olhos, e cada pequeno passo poderia trazer uma nova devastação. A tempestade tinha apenas começado. Iracema estava presa. A mulher desconhecida, que disse ser sua irmã, jogou uma bomba que explodiu no meio da multidão. O ar parecia tenso, como um fio prestes a se romper. Iracema olhou para Clara, a confusão nos olhos delas refletindo um abismo de dúvidas. O que estava acontecendo? Como uma irmã poderia estar aqui? E o que mais ela escondia? Você não pode estar falando sério! Iracema gritou, a voz tremendo. Eu cresci sozinha! Como você pode ser minha irmã? A mulher assumiu uma postura firme, mas havia um brilho nos olhos que carregavam peso. Porque fomos separadas. E quem nos separou? Ela hesitou, abaixando a cabeça, antes de levantar novamente o olhar. Foi a pessoa que você mais teme, seu antenor. Os murmúrios da multidão aumentaram. Você podia ouvir os sussurros, as vozes confusas, se entrelaçando em um eco de incredulidade. Iracema sentiu algo se desmoronar dentro de si, como um castelo de cartas sendo varrido por um vento furioso. O que mais ele poderia ter feito? O que mais ele poderia ter escondido? Ele não pode. Isso não faz sentido. A voz de Clara começou a soar distante, e Iracema viu que a amiga estava se afastando. Ele diria a verdade. Ele sempre foi sincero comigo. Clara tentava se defender, mas as palavras pareciam ser arrancadas dela. Iracema teve um lampejo de preocupação ao perceber o medo tomando conta de Clara. Se ele sempre foi sincero, então por que você não me contou sobre isso antes? Iracema questionou, a frustração se transformando em raiva. Antenor, que até então silenciara, sorriu. Ah, minha querida, isso vai ficar ainda melhor. Vocês duas têm muito mais em comum. Ele parecia se alegrar com o caos que gerara. O olhar dele brilhava, como se estivesse prestes a pôr em prática um plano maligno. Mas não só isso, a mulher desconhecida continuou, voltando a atenção para a multidão assustada. A verdade é que a sua mãe não morreu como você pensou, Iracema. Seus segredos estão mais próximos do que você imagina. E o que estamos prestes a descobrir pode colocar todos em perigo. Um frio percorreu a espinha de Iracema. O que mais ela não sabia? Os olhos da mulher brilharam com intensidade. A sua mãe está viva, e ela, antes que pudesse terminar,
Um grito cortou o ar. Basta! Uma mulher, aparentando muita idade e com traços de uma vida difícil, surgiu no meio da multidão. Era Dona Sebastiana, a própria mãe de Iracema. A multidão se calou, olhos arregalados, a atmosfera carregada, como se o universo inteiro estivesse observando. Iracema! Dona Sebastiana chamou, seus olhos cheios de desespero. Não acredite nisso! Ele está manipulando todos nós. O choque percorreu a praça. Iracema sentiu a terra tremer sob seus pés. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você está viva? A voz dela falhou. As emoções explodiram em um turbilhão. Eu vim para te proteger. Você não pode saber a verdade. Não agora. Dona Sebastiana começou a caminhar, mas Antenor a interceptou. Por que não? A verdade deve ser liberada. Ele estava triunfante, e o olhar de Sebastiana não era mais do que um misto de medo e determinação. Porque pode destruir tudo! O grito dela cortou o ar e a tensão era quase insuportável. As pessoas olhavam de um lado para o outro, um mar de rostos inquietos, cada uma absorvendo o que acontecia. Clara finalmente falou, nervosa. Iracema, espera. Isso não faz sentido. Eu não sou parte disso. E enquanto falava, seus olhos se cruzaram com os de Dona Sebastiana. Um entendimento súbito parecia acontecer entre elas. Segredos e mentiras unem as famílias de maneiras que nunca imaginamos. A mulher desconhecida disse, quase como um eco distante, enquanto todos aguardavam a resposta. O próximo movimento. Quem é você realmente? Iracema questionou, sentindo o mundo ao seu redor se desfazer. Preciso saber. Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito estrondoso cortou a conversa. Tirem-se do caminho. Um estrondo ecoou, e uma sombra colossal passou veloz por cima das cabeças, deixando as pessoas em pânico. Iracema encarou o céu. O que era aquilo? A visão de um helicóptero apareceu, suas hélices cortando o ar, e uma voz elevada disparou uma ordem. Todos se afastem! A cena se transformou em um caos absoluto, as sombras recuando enquanto um novo mistério estava prestes a entrar em cena. Iracema olhou para sua mãe, então para Antenor, e de volta a mulher desconhecida. Havia muito mais para explorar, e agora a tempestade se formava novamente. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas o que mais aconteceria quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem? O passado nunca estava tão vivo e os segredos à espreita como predadores na noite escura. O helicóptero pairava sobre a cidade, fazendo o barulho das hélices ecoar por toda a praça. Iracema sentiu seu coração disparar. O desespero misturado com a confusão deixou tudo ainda mais pesado. As palavras da mulher desconhecida a perseguiriam pelo resto da vida. Irmã? Como assim? Como isso é possível? Ela mal conseguia pensar. Dona Sebastiana, sua mãe, olhou para Iracema com um desespero profundo. Você não pode escutar o que ele está dizendo. É uma armadilha. O olhar de Antenor era implacável, como se tivesse conseguido o que sempre quis. O tempo parecia parar, enquanto todos cercavam aquela verdade frágil, prestes a se despedaçar. Desculpe, mas o que você sabe pode nos ajudar, mãe. A voz de Clara ganhou força, mas estava tremendo. Podemos descobrir isso juntas, quem quer que você seja. O resto da multidão
estava em um silêncio mortal, absorvendo cada palavra. A mulher desconhecida olhou ao redor, suas feições preocupadas. Isso é mais complicado do que você pensa. Não sabemos quem realmente somos e quem está nos manipulando. Ela caminhou um passo à frente. Antenor sorriu, o que tornou tudo ainda mais insuportável. Querida, a verdade sempre vem à tona, não acham? Ele gesticulou para a multidão, o olhar maligno se ampliando. Garanto que o último segredo que mantenho é o que vai derrubar toda essa farsa. A confusão tomou conta. O que você quer dizer? Fale! Iracema gritou. O coração dela estava prestes a sair pela boca. A tensão era palpável e o nervosismo de todos à sua volta aumentava. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então Antenor abriu a boca. Vocês querem saber quem realmente sou? Minha verdadeira identidade? Ele começou a rir. Uma risada doentia que ecoou na praça. O impacto das palavras em cada pessoa era visível. Antes que alguém pudesse reagir, o inesperado aconteceu. Um golpe brutal de vento fez com que o helicóptero se inclinasse abruptamente. As hélices pararam e o ruído se transformou em um silêncio mortal. O céu ficou negro. O eco ensurdecedor de uma explosão fez o chão tremer. Um fogo brilhante iluminou a noite. Olhos se arregalaram e as pessoas se jogaram ao chão como se fossem folhas levadas pelo vento. Iracema pôde sentir o calor intenso e o cheiro de fumaça encher o ar. O horizonte parecia se tornar um abismo de luzes e sombras, quando tudo finalmente se acalmou. Iracema tentou colocar as ideias no lugar. O que havia acontecido? Aquela explosão que soava como um sinal de que tudo estava prestes a mudar. Em meio à fumaça, algo surgiu das sombras. Um homem, com uma expressão de determinação, caminhava em direção ao tumulto. Todos vocês precisam saber a verdade agora. Sua voz era alta, firme e ao mesmo tempo familiar. Iracema sentiu uma onda de reconhecimento. É hora de revelar o que aconteceu tantos anos atrás. Os olhos de Clara se arregalaram, enquanto a multidão segurava a respiração. Quem é você? Ela perguntou quase em um sussurro. O homem parou, seu olhar penetrante varrendo a multidão. Sou alguém que vocês pensaram que estava morto, que todos pensaram que tinha desaparecido. As palavras dele foram como um golpe no estômago de Iracema. O que isso significava? Quem era esse homem? E como isso se conectava a tudo o que acreditavam saber? A verdade parecia mais próxima, mas cada resposta trazia novas questões, desfigurando ainda mais a realidade que ela acreditava ter construído. A multidão estava em choque. Os murmúrios aumentavam, mas Iracema sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser! O que mais estava escondido? A dúvida explodia como um farol de incerteza. E naquele instante, as sombras mais profundas da história vieram à tona. Iracema sentiu o peso das histórias não contadas. O que aquelas verdades revelariam? O passado estava ainda mais entrelaçado com o presente do que poderia imaginar. Iracema estava paralisada. O homem misterioso, que havia interrompido a cena com seu drama, olhava para a multidão com uma intensidade que queimava. Sou alguém que vocês pensaram que estava morto. Sua voz ecoou como se a própria terra estivesse tremendo. Iracema sentiu o coração disparar. Com um movimento,
Ele afastou o cabelo do rosto, e aquilo fez todos esquecerem o que estava acontecendo ao redor. O rosto dele era uma mistura de familiar e desconhecido. Iracema podia sentir na pele aquela conexão, mas seu cérebro recusava-se a aceitar. "Quem é você?" ela gritou, a voz prendendo um fio de desespero. A multidão retinha a respiração, cada pessoa esperando que o mistério, prestes a ser revelado, pudesse mudar tudo. "Meu nome é Jorge. Jorge, o irmão que você nunca conheceu." Ele fez uma pausa. O silêncio se espalhou, quase palpável. "E estou aqui para acabar com as mentiras que seu Antenor criou." O impacto foi como um tapa na cara. Havia algo mais que ocultava o passado? Iracema olhou para Clara, a confusão refletida em seu olhar. "Isso não é possível." A incredulidade preenchia o espaço entre elas. "Meu pai não! Ele não poderia!" Antenor sorria de maneira sutil, uma satisfação doentia. "Vocês acham que sabem a verdade? Que este é o final? Mal sabem que tudo o que construíram em cima de mentiras será desvendado. Jorge não é quem vocês pensam que é." Os olhares trocaram-se entre a multidão. A tensão estava no ar, como um fio de aço esticado prestes a romper. Iracema podia sentir suas mãos tremendo. "O que você quer dizer com isso?" Jorge parecia ter o peso do mundo sobre seus ombros, mas havia uma determinação em seu olhar. "Porque eu também sou filho de Antenor." A revelação caiu como se fosse uma bomba. Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés. "O quê? Como assim?" Sua mente girava. Como algo tão devastador podia ser real? Jorge continuou, a voz tremendo. "Antenor me teve com uma mulher, antes de Dona Sebastiana. Um amor secreto, um capricho. Ele me escondeu do mundo, assim como escondeu você, Iracema." Um grito ecoou na multidão. As pessoas estavam em choque. A revelação de Jorge não estava apenas quebrando o que restava da vida de Iracema, mas também da vida de muitos que ouviam. O olhar de Clara se transformou, de confusão para reconhecimento. Uma compreensão que era triste, mas profunda. Iracema se sentiu envolta em um mar de emoções. O que isso significava? Como poderia confiar em alguém que carregava a mesma essência de Antenor? Esse homem a quem sempre odiara. E sua mãe? O que ela sabia? Ainda confusa, sentiu um aperto no peito. "Você está mentindo. Isso não é verdade." A negava e lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Havia um peso que estava cada vez mais insuportável. O que era real? "Eu apenas quero que vocês conheçam a verdade", Jorge disse, um grito carregado de dor. "Vocês precisam saber quem realmente é Antenor e o que ele fez." Mas antes que Jorge pudesse continuar, um estrondo cortou o céu. O helicóptero que ainda pairava sobre a praça começou a cair. A multidão gritou. Um frenesi de pânico. Iracema olhou para cima, apavorada. O caos começou. A torre das helipontos desabou, e fogo e fumaça devoraram o espaço ao redor, como se o mundo estivesse implodindo. A situação ficou muito mais intensa. O chão começou a tremer, enquanto todos se lançavam para o lado, buscando refúgio. Iracema não conseguia se mover. O que estava acontecendo? O que verdadeiramente vinha à tona? Antenor disparou em direção a Jorge, mas o movimento foi interrompido quando ele atingiu a borda da explosão. As chamas dançavam e iluminavam os rostos petrificados.
Era um verdadeiro espetáculo de caos. Segurem-se! Jorge gritou. Mas tudo escureceu em meio ao barulho ensurdecedor. Iracema sentiu a adrenalina empurrar. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, mas agora eram as chamas que ameaçavam consumir tudo ao redor. O passado estava mais vivo do que nunca, e os segredos estavam prestes a se revelar de uma maneira devastadora. O que mais estava escondido entre aquelas palhas de caos e destruição? Naquele momento, Iracema percebeu. A verdade escondida. A verdade que Jorge insistia. Poderia ser ainda mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. E naquele calor incontrolável e luz ofuscante, a vida que conhecia parecia tudo desmoronar. O que viria a seguir? E o que ela faria ao se confrontar com uma verdade tão alucinatória? As revelações estavam apenas começando e mais sombras aguardavam na escuridão. O cenário estava caótico. O céu estava nublado com os destroços do helicóptero e as chamas dançavam como demônios sedentos. Irmão, como assim? Sua mente ainda tentava digerir a revelação de Jorge. Mas agora não havia tempo para dúvidas. Dona Sebastiana se adiantou, com um olhar firme, enquanto Antenor recuava, claramente perplexo com o que estava acontecendo. Você não pode deixar que isso aconteça, Iracema. Ele está tentando te manipular. O desespero na voz dela era palpável, e Iracema sentia a pressão crescendo. Mas é verdade. Ele é meu irmão. Eu não estou sozinho. Jorge gritou, olhando direto para Iracema, buscando algum entendimento. As chamas atrás dele aumentavam, iluminando seus rostos com um brilho avermelhado, quase como se o próprio fogo estivesse participando daquela história. A multidão estava dividida. Alguns estavam paralisados pelo choque, outros olhavam com curiosidade. Cuidado! Um grito rompeu o silêncio e alguém empurrou Iracema para o lado. O calor das chamas era sufocante. Precisamos sair daqui! Ainda em choque, Iracema olhou ao redor. Estava tudo desmoronando ao mesmo tempo. As peças do seu passado estavam se reunindo. Mas a verdade era tão confusa. Mãe, o que está acontecendo? Ela queria entender. Precisava. Dona Sebastiana hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Antenor não é só o seu pai. Ele sempre foi um homem que priorizou seu poder. Jorge, você é a prova disso. Prova do quê? Jorge disparou, a voz cortante. Eu estava aqui, jogado nas sombras, enquanto ele controlava todos nós. O céu escureceu à medida que a fumaça se espalhava. Tudo parecia prestes a entrar em colapso. Iracema sentiu um nó na garganta. O que iria acontecer agora? A verdade a cercava. Mas a nova revelação parecia apenas acrescentar mais perguntas. E se Antenor tivesse outros segredos? O que mais ele estava escondendo? Sejamos fortes. Não podemos deixar que isso nos derrube. Jorge exclamou, e algo na sua voz fez Iracema e Clara se aproximarem. A conexão entre os três parecia mais forte do que nunca. Antenor, no entanto, não estava disposto a desistir. Vocês ainda não entendem. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo. Eu sou o provedor. Tudo o que fiz foi por vocês. Ele gesticulou, tentando recuperar o controle da situação. Não, você fez isso para controlar nossas vidas. Iracema gritou, a raiva subindo, queimando como as chamas ao redor. É hora de encarar as consequências. Jorge,
Determinado, puxou Iracema para perto. Precisamos agir, enfrentar nossos medos e essa tempestade. Enquanto as chamas estouravam e a fumaça os envolvia, Iracema finalmente percebeu. E passado, com suas cicatrizes, não poderia mais ditar seu futuro. E enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, Iracema olhou para os rostos de Clara e Jorge. Vamos juntos. Não vamos deixar que isso acabe assim. O trio começou a caminhar, um passo de cada vez, em direção ao tumulto. O desfecho daquela noite estava em suas mãos. Foi nesse momento, com a luz da verdade iluminando seu caminho, que Iracema entendeu que novos começos também podem surgir das cinzas. Aqueles segredos poderiam ser desvendados e a força que cada um levava consigo poderia mudar tudo. Agora, o ciclo de dor e manipulação estava prestes a ser quebrado. As chamas iluminavam não apenas o caos, mas a esperança. E enquanto a história chegava a esse ponto crucial, precisamos conversar. Você não pode deixar de apoiar o canal. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso querido algoritmo e continuar recebendo conteúdos incríveis. Não espere nem mais um segundo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A hora é agora! Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos